Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Pai, seja convosco. Amém. Nós já lemos aqui o texto de Juízes, capítulo 7, né? A maioria dos irmãos não estavam aqui na escola bíblica dominical, então vamos ler o capítulo 6. Nosso tema hoje, esse que está exposto aí: Gideão, medo, coragem e fé. Medo, coragem e fé. Juízes, capítulo 6, e vamos ler o texto. Os irmãos que estiveram na escola dominical, me perdoem, mas vou repetir o texto, por amor dos que não estavam, né? Capítulo 6 de Juízes. Vamos ler o capítulo 7 também, mas o capítulo 7 nós já lemos, então nós vamos ler o 6. Ok? Localizaram? Querem ficar em pé? Aqui o texto, capítulo 6 de Juízes, vai falar do juiz Gideão, que já foi lido no capítulo 7, como ele venceu a batalha contra os midianitas. Diz assim no capítulo 6, versículo 1 em diante: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e com as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, ou muito pobre, com a presença dos midianitas. Entre os filhos de Israel, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês essa terra. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adotem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse:
Já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou na casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre a rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz, Jeová Shalom. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, derrube o altar de Baal, que é do seu pai, corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, ou seja, se Baal é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então sabereis que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho.
Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Muito bem. Gideão, medo, coragem e fé. Esse é o Gideão que nós vemos a história aqui. A história dele é uma história de medo, de coragem e de fé. No final ele vai ser um homem que adquire fé. E eu quero propor para os irmãos que as nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus. Vamos repetir juntos esta frase? Nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus. Ambiguidade vocês sabem o que é, né? Sou fraco, sou forte. É o contrário. Mas as nossas contradições, pode ser dito assim, nossas contradições ou nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus. De novo, todos juntos? Nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus. Muito bem, vamos fazer aquele testezinho lá para ver se memorizaram, todos juntos? Nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus. Muito bem, então de parabéns, com bastante energia. E é isso mesmo que esse texto mostra. Gideão, um homem, um juiz de Israel, reinou em Israel durante 40 anos e era um homem ambíguo, cheio de medos e depois de fé e depois de coragem, mas depois de fé. Guimarães Rosa, um autor de romances brasileiro, ele escreveu essa frase aí, que o correr da vida embrulha tudo. No decorrer da vida se embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, ambiguidade. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É coragem. Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Grandes Sertões Veredas. De modo que esse texto da história de Gideão deixa bem claro que as nossas ambiguidades não impedem Deus agir nas nossas vidas e através de nós. É isso que a história de Gideão mostra. Somos pessoas de dúvida e fé, não é assim? Muitas vezes nós duvidamos e outras vezes temos fé. Somos pessoas de medo. Quantas vezes você já não sentiu medo? Mas também somos pessoas de coragem. Somos pessoas crentes, espiritualmente falando, estou dizendo. E outras vezes, frio. Não é? Muitas vezes estamos animados e queremos orar, cantar, louvar a Deus com todas as nossas forças. E no outro dia, amanhecemos para baixo e às vezes não queremos nem sair da cama. Não é assim? Somos ambíguos. Seres humanos que são ambíguos. A história de Gideão vai ilustrar isso de uma forma bem clara. Primeiro, o ato 1 da história de Gideão. Gideão e Deus. Gideão era um homem do seu tempo, apesar dos seus medos, da sua falta de coragem, da sua falta de fé muitas vezes. Era um líder da classe média. Ele tinha servos, capítulo 6, versículo 27, que nós lemos, diz que ele pegou os seus homens, levou 10 homens dos seus servos. Ora, quem tinha pelo menos 10 servos era uma pessoa de classe média alta na época de Gideão. E então, ele era um homem do seu tempo, era um líder e de classe média. Tinha a visão da realidade social e política da sua época. Veja o versículo 11. Ele sabia o que estava ocorrendo. O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Ibiezer. Gideão, filho de Joás, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ele sabia que os midianitas viriam. Como nós vemos aqui, eles vinham em multidões. Invadiam a terra de Israel, montavam as suas tendas. De tenda aqui o pessoal entende bastante, tem um monte agora aí, e saqueavam a terra dos israelitas. Ele sabia disso, mas ele era um homem de medo, que estava com medo, tanto que ele estava malhando trigo. Sabe o que é malhar o trigo? Debulhar o trigo, E provavelmente na época eles debulhavam o trigo como quando eu era criança,
meus pais e eu, inclusive como criança, debulhava feijão. Juntava aquele monte de feijões e batia com a vara em cima deles e o feijão ia descendo. O trigo era mais ou menos assim, separavam a palha do trigo, batendo no trigo. Então ele tinha essa visão religiosa, porque quando o anjo do Senhor aparece, né, primeiro ele diz: o Senhor nos abandonou, versículo 3, a parte B. Mas o que o homem de Deus, o anjo do Senhor, disse? O Senhor está com você, homem valente. Essa é a primeira mensagem que Deus quer dizer para você hoje, quer dizer para mim: Deus está contigo, homem e mulher valente. Foi isso que o Senhor disse para Gideão. Todo medroso lá malhando o seu trigo para não ser roubado pelos midianitas, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor está contigo, homem valente. Esse é o primeiro ato. Gideão, por outro lado, estava omisso. Versículo 11 fala disso, que ele estava lá malhando o trigo escondido, não enfrentava a situação. Ele estava pessimista. O versículo 13: porém agora o Senhor nos abandonou por completo. E diz o ditado que tanto os otimistas como os pessimistas são úteis para a sociedade, né? Diz que o otimista constrói o avião. Já ouviram falar dessa? O otimista constrói o avião e o pessimista constrói o paraquedas. De modo que todos nós somos úteis, seja no nosso pessimismo ou no nosso otimismo. Nessa ocasião, Gideão estava totalmente pessimista com relação à situação espiritual e econômica do povo de Israel. Estava também omisso. E o que Deus diz para ele? Mesmo ele estando pessimista, estando omisso, se escondendo, o anjo aparece para ele, o anjo do Senhor, depois de ele argumentar que agora o Senhor nos abandonou, não há mais jeito para nós. Deus olha para ele e diz: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Eu não sei quem são os midianitas, aspas, da sua vida nessa noite. Deus sabe, e Ele está dizendo para você: vai nessa tua força e se livra dos teus midianitas, entre aspas, daqueles que querem te destruir, daqueles que querem invadir a sua mente, o seu coração e destruir a sua vida espiritual, aqueles que querem impedir que você tome a sua vitamina BO, Bíblia e oração, diariamente. Outro dia alguém postou lá: estou em dia com a vitamina BO, 3 vezes ao dia. Foi você? Muito bem. Percebe? Então, Deus está nos dizendo nesta noite: vai nessa tua força e se livra daquilo que está impedindo você de prosseguir a sua jornada. Se livra daquilo que está impedindo você de servir a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Se livra disso. Vai nessa tua força, homem valente. Vai nessa tua força, mulher valente, porque Deus está com você. E livra-se dos midianitas. Livre Israel dos midianitas. Mas coitado do Gideão, ele tem um sentimento de inferioridade muito grande. Olha o versículo 15. Gideão respondeu: meu Senhor, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Manassés era a tribo a quem ele pertencia, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o que o Senhor disse? Estarei. Mas o Senhor lhe disse: já que eu estou ao teu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém? O que Deus está dizendo nesse texto aqui para Gideão é assim: olha, Gideão, não importa quem você acha que é, não importa quem as pessoas ao teu redor dizem que você é, não importa o que você pensa a respeito de você. Se você tem um sentimento de inferioridade, acha que é a pessoa a mais vítima da sociedade, você é da tribo menor que existe e da tua casa é uma casa pobre, não importa quem você seja, o que importa? Eu estarei contigo, homem valente. Amém. É isso que Deus está dizendo para você hoje.
está dizendo para mim: não importa quem você é, importa quem te chamou. Amém. E quem é que te chamou? O Senhor dos Exércitos. Amém. O Senhor dos Exércitos fez com que você estivesse aqui nessa noite. O Senhor dos Exércitos proporcionou que você viesse nesta igreja hoje. E quem estiver me ouvindo pelas redes sociais, a mesma coisa. O Senhor dos Exércitos me trouxe aqui esta noite para dizer isso. Mas Gideão também era um homem de pouca fé. Porque ele diz assim, versículo 17: então Gideão respondeu: se de fato eu encontrei o teu favor aos teus olhos, dá-me um sinal. Dá-me um sinal que és tu, Senhor, quem está falando comigo. Quantas vezes você se pergunta: será esta a vontade de Deus? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? E eu quero dizer para você nessa noite, se estiver revelado aqui nas Escrituras, é Deus quem está falando com você. Porque Paulo disse que ainda que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho, que não seja esse revelado a vocês, que seja amaldiçoado, seja anátema. Então, é esse. E Jesus mesmo na sua época disse: os que não creem, os incrédulos, pedem um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Esse é o sinal. Se você quer um sinal como Gideão queria, de mostrar, eu vou lá fazer uma refeição rica, cabrito, pães, quanto ele usou de farinha aí? 20 litros, 20 litros de farinha, pois, os pães que ele fez, ou seja, era muito cabrito e muito pão, colocou diante do anjo do Senhor. Pega isso aí, coloca na pedra, e o anjo do Senhor tocou a pedra, e dela saiu fogo e consumiu aspas do sacrifício do Gideão. Consumiu aquilo lá. Esse era o sinal que Deus estava dando para Gideão. Olha, Gideão, essa história de Deus se manifestar em fogo no Antigo Testamento é recorrente, Lembra-se quando o povo saiu do exército, que à noite tinha uma coluna de fogo protegendo eles? Lembra Elias, que desceu fogo do céu, queimou o altar dos profetas de Baal, Lembra de Moisés na sarça ardente que não se consumia? Desceu fogo do céu e deu um sinal para Gideão. Deus se manifesta, Deus se faz presente. Subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos que Gideão tinha feito. Isso implica em relacionamento com Deus. Muitas vezes a nossa falta de fé nos leva a duvidar do que Deus está dizendo para nós. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, me dá um sinal. Não é? No tempo de Jesus era a mesma coisa: me dá um sinal. O sinal está aqui na palavra de Deus. Tocou a rocha e saiu fogo da rocha. Então Gideão, versículo 24: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de Jeová Shalom. O Senhor é paz. O Senhor é paz. E diz o texto que está lá até o dia de hoje. O dia de hoje é o dia que foi escrito o texto. E daí o que Deus fala para Gideão? Gideão e Deus, segundo ato. Adiante. Versículos 24 a 40, não vou ler tudo de novo, porque nós já lemos. Mas o versículo 24 diz: então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje está lá em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro, derrube o altar de Baal e o poste ídolo da deusa Aserá. O deus Baal era o deus do sol, da chuva, do trovão, o deus da fertilidade, o deus da agricultura.
A deusa Aserá era a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da sexualidade, a deusa da guerra. Esses eram os deuses que eles estavam adorando. E para Gideão, o que Deus disse para Gideão? Vai lá e promove uma reforma espiritual na cidade. Nós somos chamados para sermos bênçãos onde nós estamos colocados. Quando Deus chamou Abraão, disse: ser tu uma bênção. E quando Deus elegeu Israel, para que Israel fosse uma nação de sacerdotes e abençoasse todas as famílias da terra. O que o sacerdote faz? O sacerdote intercede a Deus pelo povo. Enquanto o profeta falava de Deus para o povo, o sacerdote falava do povo para Deus. E o povo de Israel foi escolhido para ser uma nação de sacerdotes. Mas eles adoravam o Baal e a deusa Aserá, e às vezes outros deuses também. E então o que Deus diz para Gideão? Vai lá e derruba tudo isso aí. Mas o que Gideão era? Um homem de medo. Aí diz: então Gideão levou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Foi lá cumprir a palavra do Senhor. As nossas ambiguidades não impedem a ação de Deus. As nossas ambiguidades não impedem que Deus haja através de nós, e apesar de nós, porque mesmo com medo ele foi de noite, mas foi, estava com medo e enfrentou o seu medo, porque o corajoso não é quem não tem medo, o corajoso é aquele que enfrenta o seu medo. Por isso Gideão, medo, coragem e fé. Aqui ele juntou todas as suas forças e foi lá fazer o que Deus tinha mandado. Qualquer mudança no cenário político, social e espiritual de uma nação, de uma cidade, de uma vida, tem que começar com um reavivamento espiritual. Então, se nós queremos servir a Deus de todo o nosso coração, nós temos que promover dentro de nós um reavivamento espiritual. Por isso que eu insisto sempre, tomar vitamina BO 3 vezes ao dia. Porque se você quiser vencer os midianitas da sua vida, você tem que estar muito forte e ter um reavivamento espiritual dentro de você. A palavra de Deus tem que estar na sua mente e no seu coração. A palavra de Deus tem que estar na sua prática diária. E eu coloquei aí, alguém tem que liderar. Nem que seja um Gideão da vida. E na sua vida, você mesmo tem que liderar. Não vai acontecer um despertamento espiritual na sua vida se você não tomar a iniciativa de tomar vitamina BO todos os dias. Não vai acontecer. O reavivamento não vem por acaso e à toa. É preciso que nós busquemos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Percebe? Gideão tinha medo, ambíguo, mas teve coragem. Versículo 27. E fez como o Senhor havia ordenado. Meus irmãos, Deus tem nos ordenado os mandamentos, as ordenanças, está tudo aqui revelado nas Escrituras. É preciso que nós tomemos coragem e façamos tudo como Deus tem ordenado. A sociedade que nós vivemos, como eu falei no domingo passado, uma sociedade cheia de trevas, uma sociedade apodrecida, e nós somos chamados para sermos sal e luz. Sal para preservar essa sociedade e luz para iluminar. Mas este reavivamento espiritual tem que começar por mim mesmo. Tem que começar por mim. Gideão foi lá, fez o que Deus tinha mandado, mas estava com muito medo. Não tenha medo de fazer o que Deus manda. Não tenha medo de obedecer a Deus, mesmo quando o seu chefe manda você mentir. Nós temos que ter coragem de mantermos a nossa ética cristã em dia.
Porque Deus está dizendo para você nesta noite: o Senhor está com você, homem valente. Vai nessa tua força e liberta os teus midianitas que estão impedindo você de servir a Deus. Quando nós agimos e tomamos a iniciativa de ler a palavra de Deus, de orar todos os dias, 3 vezes ao dia, os inimigos também se movem. Estão ali? Isso. Os inimigos também tomam iniciativas. O nosso inimigo, então, da nossa alma, diabo, Lúcifer, Satanás, seja o nome que você quiser dar para ele vai agir. Não tenha a menor dúvida. É duro dizer isso, mas eu vou dizer. Muitas vezes o Satanás, o diabo, age na nossa vida até através dos outros crentes. Às vezes através do púlpito. Mensagens, pessoas dizendo, pregando em nome de Deus, o que Deus não disse. Os inimigos agem. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, quando você começa a ter um reavivamento espiritual, os inimigos da nossa alma também agem. Mas eu fico muito feliz, porque o capítulo 6, versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Amém. Se tem alguma coisa que nós precisamos para vencermos a nossa vida, na nossa vida espiritual diária, se tem alguma coisa que nós precisamos ter para derrotarmos os nossos midianitas interiores, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Lá no Velho Testamento, o Espírito de Deus se manifestava assim: o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas e revestia a pessoa de coragem. E diz o versículo 34 que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E a minha oração nesta noite, que o Espírito Santo de Deus revista a sua vida. Tome conta de você, da sua mente, do seu coração, dos seus atos, para que você tenha coragem de fazer aquilo que Deus manda. Amém. Amém? O Espírito Santo tomou conta de Gideão, e o Gideão agora tem coragem. Ele toca a trombeta e convoca os soldados para a guerra. Aquele homem que estava se escondendo, malhando trigo dentro do lagar, agora ele toca a trombeta e convoca os homens à guerra. E diz o texto que ele reuniu 30 mil homens. Para quem era um medroso, se escondendo dos midianitas, agora ele diz: em nome do Senhor dos Exércitos eu vou enfrentar os midianitas. Cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa vida como igreja, só vamos enfrentar os nossos inimigos, os nossos midianitas, só vamos enfrentar os dardos inflamados do maligno se nós estivermos cheios do Espírito de Deus. E aí nós, aspas de novo, tocamos a trombeta e dizemos que o escudo da fé vai afastar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. E foi isso que Gideão fez. E Gideão, depois disso, diz que, antes disso, quando ele foi lá e destruiu, fizeram uma investigação lá, descobriram que tinha sido ele que destruiu o altar do deus Baal, mudaram até o nome dele, passaram a chamar ele Jerubbaal, quer dizer, Baal que se defenda, que defenda a causa dele. E quando Gideão ouviu isso e ficou sabendo disso, o Espírito Santo tomou a vida de Gideão e foi lá convocar o seu exército. Jerubbaal. Mas como eu disse, Gideão era um homem medroso e duvidoso. Aí, segundo ato ainda, Gideão duvida do que Deus pode fazer com ele e através dele. Versículos 36 a 40, ele vai colocar Deus à prova. É muito interessante isso, que nós queremos colocar Deus à prova. Não precisa, temos que ter fé. A Bíblia diz na teologia paulina de que nós vivemos por fé. E viver por fé é viver por aquilo que não se vê. Porque aquilo que vemos, para quê? Não precisa, eu já estou vendo. Nós temos que acreditar naquilo que não vemos.
E daí eu cito de novo Guimarães Rosa: a vida, o correr da vida embrulha tudo. Gideão ficou todo corajoso, convocou o exército, conseguiu 30 mil homens, e agora ele está duvidando de novo. A vida esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. E Gideão se desinquietou e disse, ele não disse, mas ele pede 2 provas com a lã, aquela história da lã. Se a lã amanhecer molhada, ao redor dela seco, é porque Deus está me mandando ir. Quantas vezes você já fez isso com Deus? Ah, Senhor, se acontecer isso. É muito interessante. Depois ele diz, não é suficiente. Bom, já é a 3ª vez, né? Porque Deus já tinha tirado o fogo da rocha, queimado toda aquela alimentação que era um sacrifício, né? Agora ele tem 2 vezes a lã. Deus fala com ele e mostra para ele pela 3ª vez que é Deus quem está falando com ele. E eu lembro de Lucas capítulo 11, versículos 16 a 29, eu coloquei ali, quando o evangelista relata Jesus no Monte da Transfiguração, e então Pedro quer ficar lá, né? Muito bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E Jesus disse, não sabe de nada, Pedro, vamos descer do monte. E quando ele desce do monte, tem lá um pai desesperado com um filho que estava doente e endemoniado. E esse pai desesperado procura Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho, aliás, porque os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E Jesus diz para aquele pai desesperado, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o que aquele pai diz? Ele diz, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez nós precisemos fazer esta oração. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, assim como Gideão, ajuda-nos na nossa falta de fé. Tiradas as dúvidas de Gideão, então Jerubbaal, agora ele se sente forte de novo, é Deus quem está falando. E daí a narrativa no capítulo 7, que nós lemos aqui. Ele, tiradas as dúvidas, então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, pegou todos os seus homens e acamparam junto à fonte de Arote. Os mapas não localizam muito bem, mas a ideia é de que eles estavam na montanha e o exército dos midianitas no vale de Jezreel. Então, aonde eles acamparam, provavelmente eles enxergavam o acampamento dos midianitas. E diz o texto que a quantidade de camelos dele era tão grande como a areia do mar. Imagina o povo, os soldados olhando aquele monte de gente, e eles só em 300, só de camelo era como a areia do mar. Imagine o resto de mulas, cavalos e armas e os soldados e etc. Mas Gideão vai para a guerra. Aí o versículo 2 é muito interessante, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas e queremos a glória para nós. A glória só pertence a Deus. Só Deus merece glória. Versículo 2 diz, o Senhor disse a Gideão, é demais povo para mim, com você, para eu entregar os midianitas das suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Muitas vezes nós, na nossa fraqueza, dizemos, não, mas eu sou forte, eu sou espiritualmente forte. Não, toda a glória é de Deus, e nós somos fracos, pode crer. E nós somos às vezes pior do que Gideão, pior que ele, de dúvida, de medo, de enfrentar os midianitas da nossa vida. E aí, o versículo 7, capítulo 7, versículo 3 diz, portanto anuncie ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e vai embora. Está com medo? Vai embora.
O reino de Deus lida com homens e mulheres corajosos na vida espiritual. O reino de Deus lida com homens e mulheres corajosos para vencer as batalhas da vida neste mundo de trevas e apodrecido como está. E sabe o que aconteceu? Ele tinha convocado quantos homens? 30 mil homens. Sabe quantos vão embora? Que são covardes, estão com medo? 20 mil homens, aliás. E 10 mil ficaram. Um exército de 30 mil, eles olham lá da montanha, da região montanhosa, veio o vale de Jezreel, cheio de soldados, carros, cavalos, jumentos, camelos, e agora só tem 10 mil homens. Deus se volta para Gideão e diz para ele: ainda é homem demais, tem muita gente nesse povo, e faz o teste da água, manda o povo descer para o ribeirão. O povo aqui são os soldados, aquele que se ajoelhar e beber água como o cachorro bebe água, pode mandar eles embora também. Mas aquele que beber água com a mão e ficar atento, olhando se o seu inimigo não está ao redor, esse vai para a guerra. Quantos ficaram? 300 homens. Esse é o Gideão. Depois de passar por tudo que ele passou, agora ele tem 300 homens para lutar com aquele exército imenso que está lá no vale. Fora os covardes, os medrosos e os vulneráveis. Todos aqueles que lamberem a água com a língua, ficaram 300 soldados. A vitória do Senhor é certa. Aleluias. Porque não é um número, mas é a qualidade. Eu gostaria de ver essa igreja lotadinha de gente. Gostaria muito. Mas antes dessa igreja estar lotada de gente, eu gostaria de vê-los cheios de Deus. Amém. Cheios de coragem, cheios de fé, para lutar contra os midianitas da nossa vida. Porque é isso que Deus quer mais. Não precisa ser um número grande, mas tem que ser um número de gente que tenha qualidade, que tenha coragem, que tenha força, porque a vitória do Senhor é certa. Versículo 7. Ele diz: com 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas das suas mãos. Diga a todos os outros que volte para casa. Faz-me lembrar de Jesus com os seus discípulos, quando ele, no seu sermão do monte, ele diz: dura esse discurso. E alguns se levantaram e começaram a sair. Lembra-se dessa história? E Jesus disse para os discípulos: quereis vós também ir embora? Pode ir. O reino de Deus é feito de pessoas corajosas e voluntárias, que creem em Jesus Cristo. Deus nos escolheu, nós temos que crer em Cristo. Ficaram 300 soldados para lutar com Gideão. Medo e coragem. Deus leva em conta as nossas ambiguidades. Isso mesmo. Dúvida e fé. Quantas vezes Deus já tinha falado com Gideão? Vamos lá, no capítulo 6, pelo menos 3 vezes. Na rocha, na lã e na outra lã. Aqui no capítulo 7 eu anotei. Quer ver quantas vezes o Senhor falou com Gideão? 1, 2, 3, 4. Só no capítulo 7. Pelo menos 4 vezes Deus falou com Gideão. E não foi suficiente para Gideão acreditar. Aí Deus disse para Gideão: levante-se e com esses 300 homens ataque o arraial dos midianitas. Mas se você tiver com medo ainda, Deus leva em conta as nossas ambiguidades. Se você ainda estiver com medo, pega seu servo Pura, o nome dele era Pura, e vai até o acampamento dos midianitas, escondidinho, de noite, depois da meia-noite, quando já trocou a guarda. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. E Gideão fez isso, pegou seu servo, escondido, de noite, no meio da madrugada, na escuridão, chegou até o acampamento do exército dos midianitas. E o que ele ouviu lá?
né? Ele ouviu um soldado contando para o outro colega dele: eu tive um sonho. Versículo 13. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. E ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que essa caiu e virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. E o amigo dele respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Sabe o que estava acontecendo aqui? O soldado midianita tinha mais fé em Deus do que Gideão. Percebe? Quantas vezes nós aprendemos com as pessoas não crentes? Estou lembrando agora de uma época que eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e a minha terapeuta falou assim: você não ora, não? Fiquei com a maior pergunta. Às vezes a gente não ora. Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente não tem fé. Mas Deus leva em conta as nossas ambiguidades. E depois de Gideão ouvir essa história do soldado, diz que ele adorou a Deus. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Então ele cria as estratégias para a vitória. Esses 300 homens, vamos fazer 3 companhias, cada uma de um lado. Vocês não vão fazer nada, vão carregar uma tocha na mão e a trombeta na outra. Quando eu disser para quebrar o vaso, que a tocha ficava dentro do vaso, e tocar a trombeta, façam todos como eu fiz. E o que o texto diz, nós lemos aqui que Deus colocou uma confusão no meio do arraial dos midianitas, não é que ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu em direção de Zererá até Bet-Sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate, longe. A espada de um contra o outro, uma confusão daquelas no meio do exército de midianitas. E o que os 300 de Gideão faziam? Tocavam a trombeta de Deus. Anunciaram: Deus está conosco. Vai nessa tua força, ó homem de Deus, porque eu lutarei por você. Agora Gideão estava experimentando isso. Criou a estratégia de guerras, estratégia de vitória, e derrotou os midianitas. Chamou os soldados das outras tribos: vão lá para o Rio Jordão, não deixa eles atravessar o Jordão, acaba com eles. Meus irmãos, seus inimigos vão ter que atravessar o Jordão da sua vida. Deus está com você, e Deus está dizendo para você hoje: vai nessa tua força, homem e mulher de Deus, porque eu vou lutar com você. Nós precisamos da força de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida. Depois de Gideão vencer os midianitas, a história continua no capítulo 8, mas eu não vou entrar nesse método, você pode ler em casa o restante da história de Gideão. A verdade é que lá no final diz que houve 40 anos de paz em Israel. Amém. Porque um homem que tinha medo, enfrentou os seus medos, teve coragem e teve fé, que foi para lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Pela fé Gideão venceu os seus inimigos. É pela fé, meus irmãos. É pela fé que você vai vencer os seus inimigos. E nós temos dito e pregado, e a Bíblia diz isso: nosso maior inimigo, quem é? Nosso próprio ego. Por isso que a Bíblia adverte: não deis lugar ao diabo, porque se der lugar ao diabo, o seu ego infla. Não deis lugar ao diabo. De modo que quero repetir ainda: nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Vamos lá, repetir novamente essa primeira fase, todos juntos. Nossas ambiguidades não impedem o agir de Deus. Porque nós somos pessoas de dúvida e de fé, de medo e de coragem, quentes,
e frios. Deus age apesar de nós e age por nós, para o nosso bem. Medo, coragem e fé. Vença seus medos. Encontre fé. Como aquele homem da ilustração que eu dei do menino. Senhor, eu creio. E se tu podes crer, tudo é possível naquilo que você crê. Então o homem diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. E Deus sabe por que eu resolvi, além da aula da escola dominical, Deus colocou no meu coração trazer essa mensagem de Gideão para você ouvir essa noite. Porque Deus quer lidar com seus medos. Deus quer te dar coragem. E Deus quer te dar fé. Então vai nessa tua fé, ó homem de Deus. Vai nessa tua fé, mulher de Deus. E vença os teus inimigos. Esse é o desafio para você nessa semana. Semana passada eu desafiei os irmãos a fazerem boas obras, porque nós fomos salvos para as boas obras. Essa semana o desafio é vencer os seus medos. É vencer a você mesmo. É ter coragem de enfrentar o seu ego, de se curvar diante de Deus e orar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim na minha falta de fé. Amém? Amém. Medo, coragem e fé. Você tem? Você tem medo, sim, mas você tem fé também em Deus. Amém. Então crie as estratégias como Gideão fez. Não importa quem está com você, importa quem te chamou. E quem te chamou é o Deus dos exércitos. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos e pensa nos seus midianitas internos aí. Quais são os midianitas que você vai ter que lutar? Porque vai nessa tua força, homem e mulher de Deus. Porque Deus está aqui para se revelar a você. Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus Senhor do céu e da terra. Tu conheces, Senhor, a mente e o coração dos meus irmãos que me ouviram aqui nesta noite. Senhor, Tu sabe dos medos que existem na vida de cada um, na mente e no coração. Tu sabe, Senhor, dos medos que têm adoecido a vida das pessoas, espiritual, emocional e às vezes até fisicamente. Nossa oração nesta noite, Senhor, é que Tu nos dê coragem para enfrentarmos os nossos medos. E que nós possamos, Senhor, ter fé que Tu és o nosso Senhor dos exércitos. E que nós podemos vencer a nós mesmos. Nós podemos vencer os nossos inimigos interiores. Os inimigos que estão na nossa mente. Os inimigos que estão ao nosso redor. E que nós possamos lutar e vencer como Gideão venceu. Que nós sejamos pessoas de coragem e de fé. E que nós tenhamos a coragem até para enfrentar os nossos medos. E que assim nós possamos estar vencendo as batalhas no nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vai nessa tua força, homem e mulher de Deus.